ex-presidente Jair Bolsonaro admitiu a possibilidade de colocar sua esposa, Michele Bolsonaro, como cabeça de chapa nas eleições presidenciais de 2026. Na entrevista da CNN Brasil, que dominou boa parte do noticiário nacional aí com relação à política, Bolsonaro também disse que aceitaria ser nomeado ministro da Casa Civil caso Michele vencesse a disputa. Bolsonaro afirmou, abre aspas, vi na pesquisa da Paraná Pesquisas que ela está na margem de erro de Lula. Esse evento lá fora vai dar uma popularidade enorme para ela. Não tenho problema. Seria também um bom nome com chances de chegar, obviamente, ela me colocando como ministro da Casa Civil, pode ser, fecha aspas. Aí na entrevista, Bolsonaro também falou outros possíveis nomes, como por exemplo, Tarcísio de Freitas, eu acho que ele falou também Ronaldo Caiado. Por outro lado, ele detonou Pablo Marçal, disse assim, Pablo Marçal, abre aspas, evite conversar sobre esse cara. Carta fora do baralho. Tem um baita de um potencial, mas ele tem que se controlar. Fecha aspas. Não, é Pablo Marçal. Você vive dizendo que o Lula tá bêbado, você não quer dizer não nada sobre ele. Não, eu já critiquei toda a família. Eu acho, quando ele fala de Pablo Marçal, eu acho lúcido, porque Pablo Marçal mostrou ser um mau caráter na eleição de prefeito de Natal. A fala em relação a Tarcísio, que Tarcísio e Ronaldo Caiado pode ser justíssimo. Eu acho que são dois caras, dois nomes, além de Ratinho Júnior e do Zema. Eu acho que são 4 nomes que a direita tem, cada um melhor que o outro. A gente não precisa de um Bolsonaro. Agora, eu vou até conferir se ele citou Zema. Eu acho que não, né? Não citou Zema. A gente não precisa de um Bolsonaro. Quer ver uma coisa? Ai, mas ninguém conhece Tarcísio. Mas hoje em dia, olha, o que eu vi ontem lá em Rogério Marinho não era só um apoio a Rogério, ou quem sabe a Álvaro, ou quem sabe a Stevenson. O que eu vi lá em Rogério Marinho ontem foi o antifatismo. O que unia todos aqueles prefeitos, aqueles vereadores, aqueles políticos, o antifatismo. Então vai ter isso, o antilulismo, sabe? Qualquer um que vá, e o mais incrível aqui, quando se polarizou a campanha, que a esquerda foi para Natália e a direita foi para Paulinho, mas Paulinho não é um direita convicta, não, mas era o cara que a direita tinha, como Tarcísio, e um cara técnico, um cara competente. Então os votos vão naturalmente fluir como a água, sai do nascente e vai descendo, né? A água acaba sempre pelo mar, vai em uma direção só. Então é mais ou menos isso que vai acontecer. A esquerda vai para a esquerda com quem diabo for, e a direita vai para a direita com quem diabo for. Só que a gente pode escolher. E nesse momento a gente tem 4 governadores, pessoas aprovadas e comprovadas que têm competência. A gente não precisa de Michele. E a gente também não precisa do Bolsonaro, porque assim, o que eu estou vendo de Bolsonaro, mais ainda agora, é o seguinte: ele olha para Trump e diz assim, minha história vai ser igual. E ele quer copiar essa situação. Eu não sei se ele olha, eu sei que o que parece depois dessa entrevista é que ele quer sobreviver. Eu tô achando assim uma coisa muito estranha. Ele diz que todo dia quando acorda apavorado, achando que a Polícia Federal tá chegando. Porque, olha só, ele já até falou aqui de Michele, quando veio dar entrevista aqui. Ele disse que Michele não tem experiência, não poderia ser candidata, tem que ter uma casca mais grossa. No dia que eu entrevistei ele, ele e Rogério Marinho num carro do Porto Brasil para Pirangi, lá pro centro de Pirangi. E ele falou de Michele poder ir pro Senado, sabe? Mas assim, que tinha que ganhar uma casca primeiro dia, e tal. Mas o problema é que ele tá vendo o seguinte: Bolsonaro, ele conta com um perdão, que vai ter uma anistia por parte do Congresso. Eu acredito que vai ter, mas não a tempo da eleição. Eu acredito que vai ter quando o próximo presidente for eleito, e aí o Congresso vai para cima. Inclusive é o projeto da direita que elegeu o maior número de senadores possível, para poder ir para cima tanto do STF quanto passar até a autonomia. E o voto popular, o voto de 2026 vai delimitar muito, sabe? O tamanho do STF, o tamanho do Congresso e o tamanho do Executivo. E até esse negócio que ele falou aqui, que Michele teve um grande destaque lá na posse de Trump. Eu acho que o próprio Eduardo foi muito mais destacado, inclusive até o marqueteiro lá de Trump falou que Eduardo poderia ser o próximo candidato a presidente, né? Mas isso aí é loucura.
assim, tem umas coisas para observar nessa entrevista. Até agora, Bolsonaro não estava dando entrevista. Quando a gente sabia algo dele, era porque ele estava em algum tipo de movimentação, e aí a imprensa foi lá e abordou ele. E aí fizeram a pergunta, e sempre que faziam essa pergunta, eles colocavam como candidato. Não, candidato serei eu. Aí, observem que aqui é uma entrevista. Ele parou o momento do seu dia para dar uma entrevista à CNN. Primeiro, por que ele estava dando e vinha sem dar entrevistas, e para dar uma entrevista à CNN, onde ele se dispõe a comentar todos os possíveis candidatos, que até então ele descartava. Serei eu. Ele vinha sempre dizendo isso. Aí a CNN começa: fulano, não, só é conhecido em Minas Gerais. Beltrano, não, só é conhecido não sei aonde. Ratinho Júnior, não, esse aí eu gosto. Isso aí é legal. Michele também, eu nem sei o que ele comentou a respeito de Tarcísio, mas o que me chama a atenção é que o ex-presidente, que vinha negando admitir a possibilidade de outro candidato, de repente começa a comentar outros candidatos. Ele mesmo falou até de Gustavo Lima. E numa entrevista que foi marcada, tá, gente? Que foi marcada. Isso não foi ele passando na rua, a CNN foi lá, foi marcado. Alguém pegou o telefone de algum lado e pela dinâmica que tá aqui, tá com cara de que isso partiu dele, do grupo dele. Aí os motivos eu não sei. Eu não sei quais são os motivos, o que é que ele quer comunicar com isso, qual é a articulação quais podem ser os motivos. Ele pode estar tentando recuar para ver o que consegue junto ao Supremo Tribunal Federal com relação aos processos, sinalizando que, olha, STF, não sou candidato, não vou disputar, estou disposto aqui a apoiar outros nomes. Ele pode, isso aqui para mim é um sinal dele. Eu não sei ainda para quem. Qual é o receptor, mas o fato toda a costura aqui tá com cara de coisa arquitetada. Porque o que eu acredito que Bolsonaro caiu a ficha dele, né, é que ele não vai conseguir ser candidato mais em 2026. Sim. E esse perdão que ele esperava por parte do Congresso, ele vai conseguir em dezembro, ou em fevereiro, março de 2027. Ele só consegue isso com uma situação, uma vitória do presidente aliado e uma vitória no Senado. Então ele tem que começar a ser pragmático. Até porque, assim, eu estou esperando o dia da operação para levá-lo, né? Para a cadeia, porque apesar que eu não vejo como seria uma prisão preventiva, lembrando que Lula não foi decretado prisão preventiva, ele foi condenado, né? E aí depois é que foi executado a pena dele, é diferente, mas o Bolsonaro está esperando isso a qualquer momento, e ele começa a ver, porque não adianta ele tentar minimizar Tarcísio ou Caiado, sabendo que se ele for eleito e o Rio Grande do Norte fizer 2 senadores, e a Paraíba fizer mais 2 senadores, e não sei quem fizer mais um senador, não sei quem, acaba que ele vai conseguir no Senado Federal uma postura de combate em relação ao STF, e vai conseguir no Senado Federal também esse perdão que o presidente sancionaria, né? Então, assim, eu acho que caiu a ficha de Bolsonaro. Agora ele quer botar mulher, e ainda é porque é um pensamento pequeno, tacanho, de quem não acredita em grupo. E você vê o que está acontecendo principalmente com o astronauta, né? O astronauta virou alvo dos Bolsonaros. Tá sendo linchado, Total, porque o astronauta quer ser presidente do Senado. E o PL fechou com o Davi Alcolumbre. E o astronauta é candidato dele mesmo. E aí, rapaz, os Bolsonaros já foram tudo pra cima do astronauta, que é o senador de São Paulo, Marcos Pontes. É o turista, a gente pagou um turista para ir para o espaço, né? Antes da SpaceX. Foi, a gente pagou um turista para ir para o espaço. Depois ele foi para o Ministério de Bolsonaro e foi eleito por São Paulo. É uma eleição de fato de Bolsonaro. Bolsonaro que conseguiu esse feito. E agora o astronauta saiu do comando, porque tanto Bolsonaro quanto o presidente do PL, Valdemar, tentaram de todo jeito barrar essa candidatura à presidência do Senado, e ele disse que não, que é candidato. Hoje, eu acho que Flávio já deu um cacete nele em público, Flávio. No astronauta. No astronauta, já deu um cacete do astronauta. Então, assim, eu acho que Bolsonaro caiu a ficha.
Eu acho que a direita tem que procurar um candidato que não tenha esse sobrenome. E eu trabalho todo dia. É muito claro, na minha percepção, que esse candidato tem nome e sobrenome. Tarcísio de Freitas. E Tarcísio não deve ir para o PL. Na minha cabeça, ele tem que ficar no republicano para controlar o partido. Ele não pode ficar sob o jugo de Bolsonaro e de como é que chama? De Valdemar da Costa Neto. Ele tem que continuar no republicano. Ele seria o candidato ideal da direita, ele seria o candidato para derrotar Lula ou qualquer um que fosse da esquerda. Ele é um cara de tamanho, porque já foi ministro da infraestrutura e é governador do maior estado do Brasil, o segundo maior orçamento do Brasil, ele que administra. Então, assim, Tarcísio tem envergadura para ser o nosso candidato. Não é midiático, é como Paulinho Freire. Não é imediato, não é bonito, nada, mas é um cara decente, competente e preparado. E querendo, né? Como é que Paulinho disse? Pronto, preparado e querendo. Paulinho disse, pronto, preparado e querendo. Eu acho que Tarcísio está no mesmo jeito. Pronto, preparado, querendo, e é um nome excelente. Vocês criticaram aqui Michele e Bolsonaro, mas tem muita gente no chat aqui concordando. Aí o que é que eu fiz? Botei uma enquete. Michele Bolsonaro é uma boa candidata a presidente em 2026. Vai votando. Se você não tá no YouTube, tá acompanhando pelo rádio, entra lá no YouTube, vai lá no Jornal